eu não ia nem comprar essa coleção e agora eu tô aqui com 3 itens. Oi gente, eu sou a Verônica Lima, maquiadora profissional e blogueira ranzinza também, é meu jeitinho. E hoje eu tô aqui com alguns itens da coleção Whitney Houston com a MAC, que eu não ia comprar nenhum item dessa coleção, e não por nada. A coleção tá linda, é porque eu dei a minha cota de comprar em novembro, aí chegou dezembro, eu continuo comprando as coisas. E é tudo culpa de quem? Eu vou mandar o boleto na casa de cada um dessas coisas aqui, tá? Porque cada produtinho aqui foi influência de uma pessoa em específico. E, gente, não teve como, não teve como. Essa coleção, quando eu vi ela de primeira, eu falei, sabe quando você finge que você não viu? Você fica ignorando que aquele negócio não existe. Você fica ignorando que aquele negócio existe pra você não cair em tentação. Eu fiz de tudo, gente, juro, eu fiz de tudo. E aí ficou todo mundo me esfregando essa coleção na minha cara. Aí, quando pensa que não, tava lá a dona Angélica Silva, dona do Instagram, usando o quê? Esse gloss. Gente, esse gloss, vocês sabem que eu amo gloss. E quando é gloss da MAC, coleção especial ainda, essas edições limitadas, eu não resisto. Aí tava lá a dona Angélica Silva usando isso aqui. Gente, não tinha como não comprar. Não tinha. Quando eu vi de primeira, eu fiquei ignorando ele porque eu não achei que ele ia ficar dourado assim no lábio. E ele fica. Como que eu não ia comprar? Então eu tô absurdamente doida pra ver isso aqui no lábio. Doida. Mas antes, deixa eu aplicar um contorninho pra definir o desenho da boca, né? Senão fica feia a aplicação. Ó, passei bem no contorninho mesmo, não vai influenciar na cor do gloss, é só pra delimitar mais onde começa o lábio, porque fica esfumado, né, a cor do lábio com a cor da pele. E se caso vocês escutarem uma cachorra meio que com falta de ar, é minha cachorra, que hoje é dia 31, tá bem perto, são 8 horas da noite, o pessoal já tá assim, soltando fogos e minha cachorra morre de medo, ela passou o dia inteiro com medo, nem fez xixi. Tô super preocupada com ela segurando esse xixi o tempo inteiro. E ela tá aqui no meu pé porque ela não tem o que fazer, né? Ela fica com essa ansiedade, morre de medo. Na hora da virada mesmo vai ser pior. Mas enfim, vamos aplicar aqui o gloss. Tô animada. Não testei ainda, vai ser a primeira vez. Gente, lindo! Lindo! Gente, pelo amor de Deus! Gente, fica dourado mesmo. Eu tô besta. Que ele realmente fica dourado. Tem um outro gloss de outra marca, o da NARS. Tem uma cor que é douradinha. E eu tava super tentada a comprar também. E aí depois dessa eu vou ficar assim, sofrendo, né? Querendo comprar. Porque eu tenho dessas obsessões. Tipo assim, eu vejo um gloss dourado, aí eu fico procurando vários outros gloss dourados em outras marcas, aí eu quero todos. Não descanso enquanto eu não comprar todos. Sou dessas. Gente, mas que lindo. Eu acho que assim, no meu tom de pele não fica, né, aquela coisa super que valoriza. Eu acho que numa pele mais de tom mais escuro, deve ficar mais bonito. Porque acaba que esse dourado... ele é meio próximo do meu tom de pele, né? Não que minha pele seja dourada, mas ele é claro, né? E fica uma cor meio clara. Eu acho que ficaria melhor, vou até fazer isso. Vou tirar aqui, para eu conseguir usar, né, num efeito que fique bom. Eu vou crescer mais um pouco o contorno labial, agora que eu já vi a cor dele. Gente, ele tem uns brilhinhos meio azulados também. Mas então, eu vou crescer mais um pouco o contorno, deixar essa boca mais tipo nude, que inclusive se eu usasse com um batom um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele, tipo um Velvet Tad, peguei o Velvet Tad, e aí se eu aplicar aqui assim, ó,
E aí sim, vir com esse gloss. Ah, pegou num lugar aqui que não deveria. Aí. Ah, aí sim, ó. Tá vendo? Fica mais bonito. Agora tem que limpar isso aqui pra não voltar desse jeito pra embalagem. E aí, ó, ficou desse jeito, tá vendo? Mas no centro do lábio, o que foi, bebê? Vem com mamãe. Vem com a mamãe, filha, que você tá com medo, mamãe sabe. Dá um oi pro pessoal do YouTube, dá um oi. Dá um oi, mamãe. Que povo feio, mamãe soltando esses fogos, eu tenho medo, né? Vou deixar ela aqui no meu colo, porque senão ela tem um troço. Vamos então para o segundo item, que esse daqui, o boleto, é de Dona Mia Faé. Primeiro que assim, quando essa paleta chegou, naquela caixinha de papelão tradicional, né, dos envios, assim que eu abri, a primeira reação que eu tive foi... Porque, gente, a embalagem, quando você vê pessoalmente, a embalagem parece, sabe assim, um palco, telão, as luzes atrás, aí o cantor assim na frente daquele monte de luz. Parece isso, porque a embalagem, acho que no vídeo não faz jus. Pessoalmente tem um efeito assim, que parece um monte de tela com várias luzes assim e a Whitney na frente. Aí a minha segunda reação quando eu abri a paleta foi assim... Porque, gente, a hora que você vê os tons pessoalmente, nossa, eu achei a coisa mais linda. Principalmente esse tom aqui, grafite, nossa, não resisti, tive que comprar. E é ela que a gente vai usar hoje. Vou passar aqui um corretivo na pálpebra. E eu tava só esperando eu aplicar o corretivo na pálpebra pra eu finalizar um detalhe que eu queria fazer com o iluminador. Porque eu apliquei o iluminador, inclusive é da MAC também, da coleção de Natal. E eu queria aplicar aqui também, assim, ó, pra unir aqui, sabe? Só que como eu não tinha aplicado o corretivo na pálpebra ainda, antes de começar o vídeo, não tinha como eu ter aplicado o iluminador, porque eu passo e não gruda na pele sem nada, né? Então eu vou aplicar agora. E vamos então à paleta, que tem esses tons majoritariamente frios. Tem uns dois tons mais quentes aqui na paleta, que talvez sejam tons não tão legais para algumas pessoas que estejam procurando uma paleta 100% fria. Mas pra mim, que precisa de tons mais quentinhos, pra usar tons frios na hora de fazer transição, no esfumado, né, da cor do esfumado pra cor da pele, eu adorei que tem esses dois tons de marrom aqui. Esses dois, pra me ajudar a transicionar os tons mais cinzas. Claro que eu posso usar os cinzas puros se eu quiser, mas geralmente quando eu tô usando tons cinzas assim, eu sempre acabo recorrendo para um tomzinho de bronzer para finalizar assim o esfumado, sabe? E aí nessa paleta já tem. Então pra mim ela fica bem completa. E esse tom de grafite, ai gente, tudo pra mim. Vou começar então por esse tom aqui, que eu geralmente sempre começo do tom mais claro e vou começar, não seria diferente começar com esse. Vou aplicar com o pincel MS15 da Marissa Adi. Esses tons geralmente ficam bem próximos do meu tom de pele, e aí dependendo da fórmula da sombra, ela fica uma cor mais escura e dependendo fica como se fosse tipo uma cor de pó compacto. Vamos ver como que essa vai ser. Ela deu uma esfareladinha quando eu encostei o pincel, tá vendo? Não que seja um problema pra mim, mas só um detalhe, caso alguém possivelmente queira saber essa informação. E eu vou aplicar aqui no côncavo. Perfeito esse tom para fazer transição, gente, perfeito. Eu tava achando que eu ia ter que recorrer para esse tom de marrom aqui para fazer a transição, mas não. Olha que perfeito que ficou. Muito próximo do meu tom de pele, cria uma transição belíssima. E eu achei que esfumou muito fácil também. Tô pensando se eu faço os dois olhos iguais ou se eu faço um olho de cada jeito. Calma, Bibi! Esse tom me lembra muito aquele tom mais claro da paleta de contorno da Fran. É muito parecido. Aí agora eu vou usar esse tom de cinza. Na verdade, acho que eu vou começar com esse, que é mais claro, né? Esse daqui é mais amarelado, digamos assim. Porque esse aqui é bem azulado, mas os dois são cinzas. Engraçado, né? Como a influência de uma cor pode mudar totalmente a cor do cinza. E aí eu vou aplicar aqui.
Esse pincel é o F15 da Macrylan e olha só, quando chega aqui em contato com aquele marrom mais claro, ele transiciona mais fácil pro tom de pele, né? Leve sumidinha quando esfuma, mas nada gritante. Vou aplicar essa mesma cor mais aqui no cantinho. Aí eu venho com RT402 da Real Techniques, que é um pincel grande que eu gosto de usar para unir tudo aqui, ó. O esfumado das duas cores, não deixar nenhuma marcação, deixar tudo bem esfumado. E realmente, eu acho que pensando em girafômetro, a sombra some um pouquinho na hora de esfumar. Sobra uma pigmentação ainda na pálpebra, mas ela fica com a cor mais clara depois de esfumar. Quando você aplica, ela fica com a cor que tá no pan, mas quando você dá uma esfumadinha, ela fica mais clara. E não é uma cor mais clara porque tá esfumada, é uma cor mais clara porque sumiu mesmo. Aí eu tava pensando se eu já não aplico esse grafite, que eu tô doida pra aplicar esse grafite. Vou usar pincel MS12 da Mari Saad, que é um pincel que eu costumo usar para aplicar cintilante. É uma sombra mais sequinha ao toque do pincel, não tanto no toque do dedo, que dá a impressão que não tá saindo. E como a cerda do pincel é preta, dá essa impressão, mas vamos ver. Eu amo quando a sombra aplica com o pincel, gente. E não é aquele cintilante muito cremosinho, sabe? Porque quando é o cintilante muito cremosinho, é difícil mesmo de pigmentar com pincel. Mas, de novo, só um detalhezinho para vocês terem uma noção de como que é a textura da sombra. E aí eu volto com aquele pincel que eu tinha esfumado cinza, sem pegar mais produto, só para esfumar aqui o encontro das duas cores. E agora eu acho que eu vou precisar desse outro marrom aqui, só para ajudar aqui na transição também desse grafite. Nossa, pra mim, essas duas cores, gente, fizeram toda a diferença na paleta. Se tivesse mais dois outros tons frios, não ia acontecer nada. Só que assim, pra mim, pessoalmente, eu achei que ficou perfeito como tons auxiliares. Esse tom de grafite, ele tem uns brilhinhos assim, meio rosados. Eu acho que na verdade não é rosado, não. É, rosado dependendo do ponto de vista. Ou rosado ou roxinho. Do mesmo tom que essa sombra aqui, ó. É que quando você vê a partícula sozinha, parece rosa. Ponto positivo, não pareceu esfarelar aqui no olho, na olheira. Na verdade esfarelou um pouquinho. Aí eu venho com o pincel leque e tiro, mas caiu tão pouquinho e a partícula é tão fininha que não causou nenhum problema. E essa área estava selada também. Tá, agora eu venho de novo com esse tom aqui, pincel F08 Macrylan. Aí agora o cinza com o mesmo pincel e vou aplicar dentro da primeira cor que eu já apliquei. Aí eu vou usar um lápis de olho, cor Graphitex, da Quem Disse Berenice, que é bem próximo da cor dessa sombra aqui. Dá-lhe máscara de cílios. E vamos pro próximo olho. Dessa vez eu vou começar com esse tom aqui. Eu poderia começar com esse de novo, mas eu vou começar com esse daqui só pra testar e ver como que é a cor dele direto na pálpebra. De novo, pincel MS15 da Marina Saad. Vou aplicar aqui no mesmo lugar. Ai, eu amei esse tom também. Mais escuro do que o primeiro marrom que eu usei nesse olho. Mas ainda assim também perfeito pra fazer transição. E aí aqui, super dá pra fazer um olho preto com essa paleta também, né? Dá pra fazer um olho preto se você tem o subtom frio e gosta da transição mais fria.
Dá pra usar esse tom, esse tom. E no meu caso, eu uso esse tom aqui, ó, esses dois, esse e esse. Esse na hora de esfumar a bordinha do preto, vou pegar mais um pouquinho aqui. Ó, com os marrons eu já não sinto que a sombra some na hora de esfumar. Só senti isso com aquele cinza. E é um marrom não tão quente assim, eu acho, viu? Ele engana um pouco na paleta. Você olha assim, você pensa que é um marrom quente, mas não é tão quente não. Eu acho que tá mais pro neutro do que pro quente. Então, se você tava muito preocupada desse marrom ser muito quente e ele ficar parecendo um tom de cenoura no seu rosto, claro que você só vai saber a hora que você aplicar no seu tom de pele, porque às vezes a sombra soma com o nosso tom de pele e aí revela uma cor diferente, né? Pode acontecer. Mas não me parece que esse tom aqui vai ficar alaranjado em alguém. Aí agora, pincel F15, vou pra esse cinza mais azulado. Nossa, é uma paleta que é muito usável. Quem comprar essa paleta vai conseguir fazer muita coisa com ela. Tipo assim, pro dia a dia, olho mais básico, olho mais esfumado, olho preto, olho dramático. É uma paleta que eu não compraria assim por mim mesma. Tanto que quando eu vi ela pela primeira vez, eu não me interessei logo de cara. Eu me interessei vendo outra pessoa usar e vendo as combinações que a Mia tava fazendo. E eu falei, nossa, essa paleta, gente, eu acho que ela é muito usável mesmo. Vou comprar, não vou deixar passar não. Porque tem coisa da MAC que é edição limitada, você deixa passar, já era. E aí, como tem dois cinzas na paleta, eu só quero ver se vão ficar em cores diferentes na hora de aplicar no olho. Eu tava aplicando esse pincel, vou trocar pro outro F15 que eu tava usando. Eu sempre tenho pincéis repetidos. Eu acabei de usar esse. É só por preguiça mesmo de passar o higienizador. Eu vou voltar porque eu tava usando essa cor aqui. E eu vou aplicar bem aqui no cantinho, só pra ver se a cor fica diferente no olho. Porque na paleta dá muita diferença. E esses dias eu testei uma da Shein, que tem as cores diferentes na paleta também, mas quando você aplica no olho não dá diferença. Ah, não dá diferença sim. Essa sombra aqui, essa, é aquela sombra pra fazer um olho preto, não tão preto. Sabe? Quem é maquiador vai entender quando a cliente chega e fala, eu quero um olho preto, não tão preto. Vai com essa cor aqui primeiro, depois se ela falar escurece mais, aí você vai com o preto. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó, só pra ver se vai dar diferença mesmo. Porque quando a da Shein, quando eu chegava perto os dois tons, eu não conseguia diferenciar. Essa daqui eu consigo diferenciar. Acaba que fica tudo cinza. Mas se você for ver, parece que esse daqui tá mais escuro mesmo, né? Porque ele é mais escuro. Eu vou usar o outro tom cintilante da paleta, que é esse tom de roxo. De novo com o pincel MS12 Mari Saad. Essa cor aqui já dá pra ver um pouquinho mais na cerda do que a outra cor, que é praticamente da cor da cerda. Eu tava achando que eu ia precisar de bruma pra fazer essa sombra fixar. Acho que não ficou das melhores combinações não, porque eu fiquei tentando testar os cinzas, né? Fiquei querendo testar os cinzas e aí ficou meio feio. Eu vou refazer esse olho. E aí, pra recomeçar, como eu já consegui testar aquelas sombras matas que eu queria, eu vou começar direto pelo roxo cintilante. A pálpebra já tá com corretivo e eu tô com o mesmo pincel. É um roxo bem fechado. Eu tenho... É difícil a sombra achar o tom certo de roxo pra mim. Mais azulados, né? Esse daqui ele já não é tão azulado assim. É uma cor que eu não vou usar muito, né? Vou vir com esse tom aqui, pincel F15, Macrylan. E aí eu venho esfumando a bordinha. E como ele tá ficando de uma cor meio complicada, eu fico com a impressão de que tá manchado, eu venho com esse tom pra dar uma esquentadinha aqui, ó.
e tirar aquela sensação de que parece que tá manchado. E aí eu volto com o pincel que eu tava aplicando, aquele marrom mais escuro, e termino de esfumar. Eu não sei, eu acho que eu tô estranhando esse olho, tá dando vontade de tirar de novo e refazer, mas vamos tentar finalizar. Eu venho de novo com esse tom, pincel F06, e vou aplicar aqui embaixo. Vou dar uma esquentadinha aqui embaixo também. E aí, com um pincel bem pequenininho, eu volto com esse roxo para aplicar bem aqui embaixo. E aí, pincel F08, sem nada, só para dar uma esfumada aqui. Eu acho que esse olho precisa de uma vida. Aí, o que eu vou fazer? Eu já tava usando aquele iluminador da MAC, coleção de Natal. E eu vou pegar um pouquinho com o pincel F09. Vou iluminar esse cantinho aqui. Porque nessa paleta não tem um tom claro assim pra iluminar. E ele combina perfeitamente com esse roxo, né? Vou até reforçar aqui, ó. Acho que eu posso até pegar um pouquinho desse iluminador e, sei lá, tentar dar uma animada nesse roxo, porque eu acho que a tonalidade dele não me valoriza muito, que ele é escuro, uma cor meio fechada, sóbria, assim. Não sei, eu tenho problema com esse tom de roxo. E aí eu aplicando um pouquinho do iluminador em cima, que já tem reflexo rosa, e aí acho que deu uma vida assim pra cor, né? Uma reanimada. Tem um lápis da Candice Berenice, que é exatamente da cor dessa sombra, gente. Olha a cor do lápis e olha aqui a cor da sombra. Um é mais frio do que o outro, mas é basicamente a mesma cor, né? Vou então usar ele. E de novo, máscara de cílios. E como sempre, bem de perto para vocês verem bem no detalhe. E temos então duas sugestões de maquiagem para fazer com essa paleta. Se eu assusto, imagina a cachorra, né? E o próximo produto é na conta da Ludmilla, por culpa da Lud e Ludmilla, né? Esse batom aqui, que é com acabamento Frost, a cor Nips Rose, que, nossa, eu fiquei com medo de eu não conseguir esse batom, porque ele esgotou. Ele e o gloss esgotaram, e eu fiquei com muito medo de não ter reposição, porque essas coleções assim da MAC geralmente não tem reposição. Lembra do balme brilhante da coleção de Natal, né? Aquilo lá esgotou, nunca mais voltou pro estoque, gente. E eu vi o vídeo da Ludmilla lá no Instagram, eu precisava desse batom. Graças a Deus teve reposição e eu consegui comprar. E aí eu vou ter que tirar pra aplicar o batom. E assim, gente, eu confesso que a cor dele na bala não é muito o que eu esperava. Porque se você vê as pessoas com ele no lábio, ele tem uma cor rosada muito clara. E aí você olha a bala, você fala, nossa, mas será que veio na cor certa? Mas vamos aplicar no lábio, porque às vezes no lábio ele revela uma cor diferente, né? Ai, gente, é lindo. Muito anos 90 mesmo, né? Tipo, batom cintilante. E realmente é uma cor bem parecida com a bala. Que é uma cor que não é tão parecida assim quando você vê a foto no site ou quando você vê em vídeo, né? Deixa eu olhar o vídeo aqui de novo e ter uma noção de como que foi a cor que eu vi. Ó, quando ela mostra o produto, dá pra ver que é bem a cor que você vê na bala mesmo. E no lábio dela fica mais pro rosinha. Pelo menos aqui no meu celular parece assim. Tá uma cor mais quente. E eu tô aqui querendo comprar o outro gloss agora. Aquele mais marronzinho. Meu Deus. E é isso, né? Testei os produtos da coleção que eu comprei.
O gloss, gente, lindíssimo, principalmente pra quem tem o tom de pele mais escuro. Vai ficar assim, lindo, lindo, lindo usado sozinho. No meu tom de pele, eu acho que ele fica melhor usado com uma base marrom por baixo, pra não ficar tão assim próximo do meu tom de pele e ficar aquela boca muito pálida. Então acho que por cima de uma base marrom vai ficar melhor. Mas assim, lindo, ele fica dourado assim mesmo no lábio, lindo. O batom, ele é lindíssimo também, ele tem uma cor ligeiramente mais fria do que eu esperava, mas é absurdamente lindo, textura muito confortável no lábio, porque ele não é mate e é algo que eu prefiro. E a paleta eu não usei todas as cores, acho que só faltou usar o preto, mas se eu fosse pensar nos 5 critérios, considerando que eu não usei o preto, bem importante esse detalhe, me parece que ela perderia um ponto por conta das sombras cinzas, que na hora de esfumar ela some um pouquinho. Aí você tem que ficar, né, reaplicando e tal. Mas as outras cores que eu usei fizeram a sobreposição, não mancharam, não desbotaram a cor, e os cintilantes, os dois aplicam com o pincel. Mas aí tem que testar o preto pra ver se vai se manter assim, né? E é uma paleta que, como eu falei, eu não compraria assim por mim, porque ela não tem cores que eu logo assim de cara vou e compro, né? Porque eu geralmente compro as paletas de tons mais quentes. Mas ela é muito usável. Eu só não vou usar muito esse tom aqui, né? Quando eu pegar essa paleta pra usar. Esse tom de roxinho. No geral, quem comprar essa paleta vai conseguir fazer um bom uso dela, porque ela teve um desempenho satisfatório até então. Vou testar esse preto ainda. E é isso, vou finalizar o vídeo aqui. Vou ficar com a minha cachorra, que ela tá desesperada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.